Vamos ler em Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do 32 até o 39. Os Hebreus 10, do 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oremos. Pai, eu estava lendo, buscando o que o Senhor queria para hoje, e acabei lendo e sentindo no coração que uma das coisas mais tremendas que vamos levar daqui é o caráter de Cristo. E queremos que o Senhor, através da palavra, derrame das tuas bênçãos, e a maior delas é que possamos nos aproximar mais da tua presença, com a tua palavra arraigada dentro de nós, para que possamos viver, ser realmente cristãos na face desta terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor. presente constante
ao longo da estrada. Jesus, companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Comigo Ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus, companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Comigo Ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus, companheiro, comigo estará. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. Comigo Ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus, companheiro, comigo estará. Amém. Graças a Deus. Vocês sabem que a única coisa que vamos levar daqui é o caráter de Cristo. E esse caráter, ele é fundido na vida do crente. Aqui na mensagem eu sei parágrafo 27. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito, Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Porque ser justo te expõe ao sofrimento.
Deus prometeu muitas aflições e sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão. Mas isto sempre contribuiu para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Isto é, para o eleito. É claro, quando o profeta diz que não podemos entender, ele está dizendo como ele passou. Que nós temos o entendimento disso. Mas quando estamos passando pelo problema, aí é onde às vezes fraquejamos e murmuramos e dizemos assim: por que isso? Ele não disse que quando ele perdeu a sua Sharon, a sua esposa, seu pai, seu irmão, e para os quais ele havia orado, e não havia acontecido nada. Ele não disse que aquilo quase lhe fez tropeçar? Não, na verdade, ele tropeçou. Não é quase, não. Porque ele tentou suicídio. Ele segurou no fio de alta tensão. Bom, mas ele estava liquidado ali, gente. Sabia? Ele estava liquidado. Pegou no fio de alta tensão para morrer. Não conseguindo morrer eletrocutado, ele tentou suicídio com um revólver. E atirou o número de vezes que tem balas no revólver. Mas não saiu nenhum tiro. Ele dizia assim: Senhor, o Senhor não me deixa nem morrer. Já que o Senhor não ouve a minha oração, então me deixa morrer. É que a graça de Deus o impediu. Porque ele já era um homem, não só eleito como nós, e predestinado como nós. Mas na predestinação de William Branham, tinha o ministério de Elias. E aquilo veio, irmãos, para firmar mesmo. Sabe quando você bate o prego e vira embaixo? Porque eu batizei um irmão em Valparaíso, que o que abriu o entendimento dele foi essa passagem que o profeta passou. Porque ele ouviu o programa de rádio e o pastor dele percebeu que ele começou a ficar ausente dos cultos.
E na tentativa de segurá-lo, de trazer escândalo para ele, ele apanhou a mensagem, a história da minha vida, abriu ela justamente nessa parte, e chamou o irmão e disse assim: você acha que isso aqui é profeta? Você sabe quando alguém se mata, ele perde a salvação. E ele tentou o suicídio. E foi lendo para ele, para o irmão. Ao invés do irmão escandalizar, o irmão já tinha lido acerca do anjo. Quando o irmão Brana vinha com água para o seu pai fabricar uísque, com 7 anos de idade. E o anjo disse da copa da árvore: não fumes, não bebas, não contamine o teu corpo com mulher, porque haverás uma obra para você fazer quando fores de maior idade. Então aquele irmão já tinha lido. Aí quando o pastor veio tentar tirar dele aquilo, o pastor estava empurrando ele para a mensagem. Porque ele disse assim: então quer dizer, pastor, que o que o anjo disse era verdade. Porque se ele morresse eletrocutado, se ele morresse por um tiro, então a história do anjo era falsa. Ele realmente foi escolhido e foi embora. E eu batizei aquele irmão em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que é tropeço para muitas pessoas, para o eleito não é tropeço. Então você vê, aquela história do irmão Brana salvou uma alma. Aquela passagem da vida dele salvou uma alma. O irmão foi iluminado com aquilo. E o pastor jogou a mensagem no chão e pulou em cima, dizendo assim: isso aqui é gibi de Satanás. Mas o eleito já estava ganho já. O eleito já estava ganho. E esse pastor, segundo me contaram, quando o pastor Luiz Mendes foi batizado, ele estava junto para ser batizado. Ele saltou do trator que ia levá-los para o rio. Perdeu a salvação dele. Então, muitas vezes a gente vai entender depois que passou. Depois que passou. Então, apenas não podemos entender isso, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé para nós. Seguiríamos com uma compreensão. Mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma coisa boa para nós. Você não precisa entender o momento, mas você precisa crer que aquilo vai produzir algo bom. Está entendendo? Oh, se pudéssemos agarrar aquilo hoje, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a eles.
E se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. São para o nosso bem. Eu gosto de ver as pessoas se alinhando, sabe? Vocês notaram a Tayla hoje? Eu estava pensando, na hora que eu olhei assim, eu pensei, mas a Itra não foi embora? Se alinhando com a palavra. E ela mandou uma mensagem para mim assim: é Deus tirando a vaidade. E aí eu mandei outra: é Deus nos lapidando. Deus nos lapidando. É o que as provas fazem. Aqui na mensagem, a era de Esmirna, ouçam bem. O assunto aqui é Apocalipse 2, versículo 9 e 10. Tá? Apocalipse 2, versículos 9 e 10. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Então, Deus conhecendo a tribulação e pobreza. Povo atribulado e pobre. Mas ele diz: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Aí no versículo 10 ele diz: não temas das coisas que há de padecer. Ora, se ele está dizendo não temas, porque lutas viriam, Eis que Satanás lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê zeloso, sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então vejam bem, ali na história, um imperador, um dos mais terríveis, Diocleciano, perseguiu a igreja, como Roma monárquica ainda, por 10 anos. Só que Deus não os livraria. Está entendendo? E não adiantava ser cristão 99%, tinha que ser até a morte. E com a seguinte promessa: dar-te-ei a coroa da vida. Agora, um crítico do profeta chegou a dizer assim: como que pode um homem desse pregar com tanta eloquência um Deus que apenas observava seus fiéis morrerem nas arenas, nas fogueiras e assim por diante?
Deus não estava de braços cruzados. Jesus Cristo estava dentro deles. Assim como ele foi para a cruz, não recuando, ele estava neles, indo para o sacrifício, sem recuar. Glória a Deus. E baseando nisso, o profeta diz no parágrafo 16 da era de Esmirna, por que ele fica assistindo? Por quê? É claro que ele dá o escape. Qual foi o escape para aquele povo lá do passado? O escape foi morrer na fogueira. O escape foi morrer nas garras de um leão. Esse foi o escape. Está entendendo? Esse foi o escape. Que escape, gente? Escape é escapar da segunda morte. Escapar do inferno. É não perder a vida eterna. Esse é o escape. Está entendendo? Esse é o escape. Então, a razão se encontra em Romanos 8, versos 17 e 18. Estamos falando de cristianismo puro mesmo, gente. Sem rodeios. Vejam bem. E se nós somos filhos, não somos filhos? Somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é co? É com. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora preste atenção, a menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Aí você vai para a segunda carta a Timóteo 2, versículos 11, 12, 13. Palavra fiel é esta: que se com Ele morrermos, com Ele também viveremos. Se com Ele sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele todavia continuará fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Então é uma palavra fiel. Agora, como que você sofre com Cristo? O que levou Jesus a chorar sobre Jerusalém? Por causa da maldade. Jerusalém que mata os profetas.
e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar. Ali ele estava dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta debaixo de suas asas os seus pintainhos. Quer dizer, o que fez Jesus sofrer foi o pecado, foi a injustiça. Em Filipenses 1:29 está escrito: a nós nos é dado em relação a Ele, de não somente crer nele, mas também a padecer por Ele. Então, todas as vezes que você enfrenta uma luta, o que para nós é diária, todo dia o mundo nos aborrece, Deus tem um propósito. Voltando aqui no parágrafo anterior, parágrafo 15, é a antiga mensagem, irmãos. Vou notar aqui que os parágrafos são grandes, a nova parágrafo é menor, mas é a minha velha mensagem. Está anotado, então eu não troco por outra. Ele fala assim: mas tudo com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados. Não é esse o nosso objetivo também? Nós não queremos ser estabelecidos, firmados? Não é isso que Tiago disse na sua carta, capítulo 1, do 2 ao 4? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tem, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, voltando ao parágrafo 16, vejam, eu vou repetir: a menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Temos que sofrer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento. Você pode prestar atenção na valorização de alguém que é pobre, vejam bem, que consegue passar numa faculdade de rico. Engraçado, a faculdade do pobre ele paga, a faculdade do rico, o rico podia pagar e não paga. Por quê? Porque o rico vai para uma escola particular, está entendendo? Que é de longe melhor do que a escola pública. E ele, estando mais bem preparado, ele entra naquela faculdade que é para os pobres, que é a pública. É ou não é? Faz cursinho, estuda e acaba usufruindo daquilo que é para o pobre. Mas se você pega um pobre que vai para a biblioteca, como eu já vi vários,
como diz, não se dão por derrotados. Estuda numa escola pública, mas não se dão por derrotado. Vai para a biblioteca, pesquisa e luta, e acaba passando às vezes até em primeiro lugar em faculdades do estado. Ele faz a faculdade e valoriza aquilo muito mais do que às vezes um rico. Está entendendo? Porque ele olha para trás e ele só vê barreiras que ele foi conquistando, foi vencendo. Está entendendo? Então, um caráter nele é formado. Um caráter nele é formado. Aquele filho pródigo, para ele valorizar e ter o mesmo caráter do seu irmão, porque se o pai falecesse e distribuísse para cada um a sua parte, aquele filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer gastão. O mundo pensa que filho pródigo quer dizer os que saem da casa do pai. Não, filho pródigo quer dizer que gasta à toa o seu dinheiro. Então, se o pai morresse e distribuísse parte da fazenda e desse para aquele que ficou na casa do pai, e desse para aquele filho pródigo antes dele passar por aquela fase de saber que amigo é só Deus, está entendendo? De saber que o melhor lugar para um filho é na casa do seu pai, ele ia torrar. O pai não deu a parte dele. O pai, que era juizado, pensou assim: deixa ele sofrer para valorizar o seu lar. O pai não deu a parte dele, o pai deu um valor que o pai tinha guardado. Está entendendo? Uma fortuna que o pai tinha feito. Mas se desse para aquele filho que trabalhava com o pai, o filho multiplicaria o que o pai lhe deu. Então, agora, se o pai, se tivesse uma história para continuar aquela história, e o pai morresse, eu tenho certeza que aquele filho pródigo não voltaria a ser pródigo mais. Ele teve uma lição de vida. Ele ia poder reinar. Está compreendendo? Então, o caráter não é formado sem o sofrimento. A pessoa valoriza a mãe, valoriza o pai. Ele começa a valorizar mais. Vocês estão entendendo? Quando ele casa, ele diz: ó, filhos, você está pensando que o papai chegou a esse nível? Foi fácil? Papai ralou, sofreu para chegar até aqui. Valorize o sabonete que você toma banho. Valorize a energia elétrica aí nesse chuveiro, cantando meia hora para tomar banho. Valorize essa água encanada que você tem. Valorize esse tênis que o seu pai comprou para você. Valorize essa escola que eu estou pagando hoje, e eu nunca tive o privilégio de estudar numa escola particular. Valorize isso. Está entendendo? E aquele caráter daquele pai passa para o filho, que escuta o sermão do seu pai. Está entendendo? Porque mesmo esses pais que se sacrificaram, lutaram, vão ter filhos que não vão valorizar o sofrimento que ele passou. Mas em contrapartida, alguns valorizarão.
Graças a Deus. E nós, para chegarmos até aqui, igreja, e para chegarmos até lá, você tem que valorizar os 30 anos de prova de Jesus Cristo. E no final, mais 3 anos e meio de sangrentas provas, até atingir a condição de varão perfeito. E aquele mesmo caráter, Deus está formando em você, na igreja dele, para poder reinar com ele, para poder gozar com ele, para poder mandar nas nações com ele. Aleluia, glória a Jesus. Então, veja, olha o que o profeta diz: o caráter é uma vitória, não um dom. Porque um dom é dado sem arrependimento. A pessoa recebe um dom de curar sem arrependimento, um dom de falar língua sem arrependimento, mas para ter o caráter de Jesus Cristo, está entendendo? Você tem que passar por tribulações. É na tribulação, é lá no fogo que as escórias do ouro são tiradas. É através da tribulação que o seu eu é tirado, que o que você herdou do seu pai, que é terreno, é tirado. É através da tribulação que você vai chegar a dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Jesus. Então veja, o poder sem o caráter é satânico. Esses pregadores neopentecostais de hoje não têm muito poder. E não estou falando de poder espiritual não, gente. Eu estou falando de poder monetário. Dinheiro para esse mundão é poder. Sabia disso? Dinheiro para esse mundo é poder. Agora, para quem tem o caráter de Cristo, ele pode ter o poder, que é o dinheiro. Mas se ele tem o caráter de Cristo, ele tem um poder a mais. Poder para dominar o dinheiro. E eu posso citar um homem de Deus na nossa nação. Aliás, tem muitos, mas eu posso citar um que tem um enorme povo, uma igreja que entra muito dinheiro, e entra mesmo, mas sai muito dinheiro. O ancião pastor Joaquim Gonçalves. Não é fácil um homem ter uma igreja na mão, uma das igrejas que mais entra dinheiro, e não se corromper. Está entendendo? Você pode fazer uma busca nos cartórios de Goiânia ou do Brasil inteiro. Você não vai ver fazenda com 1000 cabeças de gado. Você não vai ver. Ainda que o dízimo é do pastor. É claro que o pastor, mesmo sendo dele, eu prefiro não usar todo ele, administrar ele para a causa de Deus. O profeta fez isso, e todo homem de Deus, ele opta para fazer isso também. Porque se nós pregamos que o arrebatamento, não tem porquê eu ficar juntando tesouro na terra. Tem porquê? É uma insensatez. Eu tenho que fazer o meu pé de meia. Eu tenho que fazer meu pé de meia lá na glória.
Eu concordo, o homem de Deus, a esposa dele, ela não é dona da igreja, está entendendo? Eu concordo o pastor ter uma casa própria, o pastor pagar uma aposentadoria para a esposa, você está entendendo? Ou ele possuir uma, duas, três carros de aluguel para dizer assim, eu partirei, o dízimo lá da igreja não vai ser para a viúva, ela vai reinar aí sozinha, está entendendo? Às vezes até com uma idade já, 60 anos, e ela tem que ter alguma coisa, porque ela faz parte do ministério, ela lutou para aquilo, está entendendo? E muitas vezes o pastor corta na carne, ele é mais severo em casa do que até com os membros. Meu caso foi assim. Eu até temia que a Barbie fosse revoltada, de tão severo que eu fui com ela, do que com os próprios membros. No meu caso, a irmã Nadir tem a aposentadoria dela. Não preciso deixar casa de aluguel, não preciso deixar outra aposentadoria. Mas tem pastores que começou, gente, com fusquinha, dormindo em fusca, como o pastor Iraci Pedro Antônio, dormia em dois num fusca, e a viúva dele tem lá a igreja, o pastor Limeira manda parte dos dízimos para a viúva daquele pastor, está entendendo? Não é fácil. Mas, para que, gente? A nossa riqueza são vocês. Glória a Deus. É o povo. Mombrana, quando tinha que pagar aquele imposto, Deus disse assim, vai no banco de peixe. Era a igreja. Estão entendendo? Então, às vezes, eu lembro uma vez que quando o pastor Luiz reformou a casa dele, que era uma casa de Coab, gente, foi tanta gente tropeçando, só porque ele pôs uma casinha, quase igual aquela que eu moro lá, fez um quartinho para aquele que era mocinha, né? Um quartinho separado, apertadinho, com um banheirinho ali. Quantos irmãos em Araçatuba tropeçaram naquilo? Sendo que o homem de Deus, eu já o levei no carro dele, eu na frente e ele atrás com travesseiro, gemendo com dor no rim e indo honrar uma campanha. Por 2 vezes eu viajei com ele com óculos escuro, pregou até de óculos escuro, com o olho cheio de conjuntivite, mas foi honrar a campanha que ele marcou com tal pastor fulano de tal. Então as pessoas escandalizam, sabe, com coisas simples, mas não vê o tempo que saía. Se ele comesse, ele não ia de ônibus. Se ele fosse de ônibus, ficar sem comer. Saia de madrugada para poder fazer o programa de rádio na Rádio Clube de Mirandópolis. Agora, voltando ao assunto aqui. Então, vejam bem, é satânico você reinar sem caráter. E desde que ele deseja que compartilhemos mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, para sentar com Cristo tem que vencer.
Mas não se preocupe. 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação, Ele dá o escape, para que possais suportar. Você vai suportar. Ele dá o escape. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Temos, pois, que vencer para nos assentarmos com Ele. E o nosso leve e momentâneo sofrimento, pelo qual temos de passar agora, não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós, quando Ele vier. Mombrana estava lembrando de segunda carta aos Coríntios 4:17, porque Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação. Aí vem o raciocínio: pastor, leve? Faz 30 anos que eu estou na mensagem, 30 anos de sofrimento. Outro diz: eu estou na mensagem desde o começo, década de 70, sempre sofrendo. Mas pega esses 40 anos, 30 anos e joga na eternidade. É como se pegar uma gota d'água e jogar no oceano. O oceano ainda tem fim, muito embora uma gota d'água desaparece ali. Agora, os 40 anos de sofrimento, os 6.000 anos, se você vivesse na terra, ainda era tempo. Você joga o tempo, por maior que seja na eternidade, o tempo desaparece. Por isso que Paulo diz momentânea. Vai passar, gente. Vai passar. Enquanto não passa, Deus manda poder. Se o fardo é pesado, Deus te dá maior graça. E o justo, com essa graça, ele vai vivendo pela fé. Glória a Deus. Ele chega na vigília do dia 31 e diz: é mais um ano que eu vencerei. Glória a Deus. Ele levanta todo dia orando: Senhor, ontem o Senhor me ajudou, hoje o Senhor vai me ajudar, o amanhã eu não quero saber. Uma coisa eu sei: o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me abençoar, e eu estou indo, iluminado pela luz do teu rosto. A vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é tua. Acredita no poder de Deus nesta noite. Justo viverá da fé. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. A igreja fecha os olhos. Glória a Deus. Se quiser cantar.